Bom dia a todos e a todas que neste momento nos acompanham na abertura da 12ª edição da Semana Municipal do Livro Infantil. Meu nome é Daniela, sou coordenadora do evento e represento o DEBEC, Departamento de Bibliotecas Escolares e Comunitárias, da Secretaria de Educação. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo castanho, comprido, estou usando óculos de grau e fone de ouvido branco. Atrás de mim tem um quadro colorido e uma mandala também colorida. Teremos conosco 3 intérpretes de Libras que se revezarão durante as atividades. Mike, homem cis, negro, de ascendência indígena, cabelos pretos, longos, amarrados, usa camisa preta, gravata borboleta vermelha, fone de ouvido preto e, ao fundo, uma parede azul. Tatiana, mulher de pele clara, cabelo castanho com luzes, óculos preto e branco, fone branco, camisa preta e um fundo azul. E a Muiara, intérprete de Libras, mulher, pele clara, cabelos loiros na altura do ombro, amarrados, usa camisa preta, fones de ouvido branco e, ao fundo, parede branca. Convido agora para participarem dessa cerimônia de abertura a senhora Raquel Valduga Schinning, diretora da Educação Fundamental, DEF, a senhora Sônia Carvalho, gerente da Educação de Jovens e Adultos, a senhora Débora Raquel Schutz, diretora da Educação Infantil, DEI, e o senhor Maurício Fernandes Pereira, secretário de Educação do município de Florianópolis. Informamos que esse evento vem sendo construído há mais de 2 meses e contou com a colaboração de assessores da Educação Fundamental e Infantil, bem como dos colegas do Departamento de Bibliotecas Escolares, Departamento de Tecnologia Educacional, Assessoria de Comunicação e Gerência de Educação Especial. Salientamos que a Semana Municipal do Livro Infantil é uma ação da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis e foi instituída pela Lei Municipal 8.125 de 2010, em consonância com o Plano Nacional do Livro e da Leitura de 2006, dos Ministérios da Educação e da Cultura. Ela é realizada anualmente no período de comemoração do Dia Nacional do Livro, 18 de abril. Por 10 anos, a comemoração da Semana Municipal do Livro Infantil movimentou a cidade com diversas atividades de leitura e contações de história, em diferentes espaços públicos, unidades educativas, hospital infantil, bibliotecas públicas. Geralmente, conta com parceiros como a Fundação Franklin Cascais, SESC, Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina, Barca dos Livros e muitos outros. Em 2020, por causa da pandemia da Covid-19, comemoramos a Semana Municipal do Livro Infantil com atividades de contações de história online. Professores, bibliotecários da Rede Municipal de Ensino e autores catarinenses foram convidados a gravar vídeos indicando livros infantis que eles escreveram ou que eles gostam ou que marcaram sua infância. Esses vídeos foram publicados no portal educacional da Secretaria Municipal de Educação, contribuindo para as atividades educativas que estavam sendo desenvolvidas pelas unidades. Em 2021, pelo mesmo motivo, a Semana Municipal do Livro Infantil contará pela 2ª vez com atividades na modalidade remota, porém numa proposta diferente. Durante a semana de 12 a 16 de abril, teremos 2 sessões de contações de histórias para as crianças e realizaremos lives com 10 autores catarinenses para conhecermos melhor suas histórias e seus trabalhos, que fortalecem a literatura catarinense. Além disso, teremos um relato de experiência com professoras da nossa rede e uma palestra formativa. Todas as lives serão transmitidas pelo portal educacional e, assim, constituirão conteúdo educativo, que poderá ser acessado posteriormente para que estudantes e professores possam desenvolver projetos didáticos fazendo uso desse conteúdo. São nossos objetivos nesse evento: estimular o gosto pela leitura e pela escrita, ampliar o repertório dos nossos estudantes
sobre a literatura catarinense, conhecer processos de produção de livros literários, a inspiração do autor, o processo de escrita, o papel da editora, a função das imagens e a diversidade do gênero textual. E refletir com os professores sobre a escolha do livro de literatura para as crianças. Passo agora a palavra para o secretário da Educação, senhor Maurício Fernandes Pereira, para fazer a abertura oficial do evento. Os livros são o alimento da juventude. Os livros são o alimento da juventude. Isso foi dito há muitos anos por Marco Túlio Cícero, um dos maiores oradores da Roma Antiga. Creio que essa frase traduz muito da importância dos livros para a nossa vida. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo pelo YouTube, que depois vão nos assistir no nosso portal educacional. Eu sou o Maurício Fernandes Pereira, tenho a honra de, nesse momento, ser e não estar, porque estar me parece que não tem muito comprometimento, de ser o secretário municipal de Florianópolis. Sou um homem claro, usando uma máscara branca, estatura 1,62 m, já tive 1,63 m, dizem que com a caminhada da idade a gente vai diminuindo um pouco. Estou com a camisa branca, atrás de mim tem duas lindas crianças, que no ano passado eu pensei que fossem crianças da nossa rede, e na verdade elas estão em muitos cartazes, em muitas propagandas do mundo inteiro. São duas crianças que estão atrás de mim, estou aqui na Secretaria Municipal de Educação. Se eu fosse um homem inteligente, como eu sempre falo, eu poderia, Daniela, nesse momento, dizer o seguinte: faço minhas palavras da Daniela, porque você falou bem, falou tudo o que a gente precisava saber no início de um evento. Mas eu vou falar algumas coisas também, Daniela. Quero saudar os nossos intérpretes, quero saudar os nossos gigantes, Raquel, nossa diretora da Educação Fundamental, que cuida administra as nossas 37 escolas, a Débora, nossa diretora de Educação Infantil, que administra as nossas creches, que no município de Florianópolis a gente fala Núcleo de Educação Infantil, a Sônia, que acho que, Sônia, eu não sabia que tu ia estar com a gente, quem sabe a frase de Cícero lembra bastante o teu trabalho, porque falou da juventude, né? Da juventude. Eu quero dizer a todos vocês que a 12ª Semana Municipal do Livro Infantil, ela acontece num momento bastante emblemático da nossa sociedade, da nossa educação no município de Florianópolis. Estamos num período que daqui a 10, 15, 20, 30 anos, nós vamos ainda pensar no momento que a gente está passando. Hoje, o ensino remoto, o ensino online, ele ganhou uma importância fundamental. E a nossa rede, desde o ano passado, e aproveito para saudar todos os nossos diretores de escola, todos os nossos diretores de creche, que eu chamei, né? Nós chamamos aqui de NEIM, Núcleo de Educação Infantil, aos nossos gigantes professores, que desde março do ano passado estão no ensino remoto, e que agora passam para o que a gente chama de ensino híbrido, iniciando as aulas nas nossas escolas, o atendimento na nossa educação infantil, e a semana acontece de maneira online. O online veio para a nossa rede para ficar, quem sabe para ficar muito mais tempo do que a gente imaginava. E o online é uma ferramenta que ela tem uma característica diferente da presencialidade, porque essa cerimônia de abertura está sendo gravada. Depois nós vamos poder ver quantas vezes quisermos, e vai estar lá no nosso portal educacional. Então, é uma possibilidade de a gente rever, revisitar várias vezes aquilo que a gente está fazendo. O que falar da importância de um livro, né? O livro também é um instrumento extremamente democrático, e cada um que lê um livro tem uma leitura daquele livro a partir do seu modelo mental.
A gente lê um livro e compreende o livro à luz do nosso modelo mental. Às vezes, a gente conta de maneira entusiástica o ensinamento que a gente aprendeu num livro, e aquela pessoa que está na nossa frente, que leu o mesmo livro, diz o seguinte: mas você leu o mesmo livro? Eu interpretei diferente. E assim é a nossa vida. A nossa vida precisa ser um espaço democrático de interpretações do momento que a gente está vivendo. Dizem que um homem realizado é aquele que consegue fazer 3 coisas. É aquele que consegue plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro. Eu tenho a honra de ter feito essas 3 coisas várias vezes. E é tão importante a gente fazer essas 3 atividades da nossa vida. Eu plantei várias árvores na minha vida. Uma está lá em casa. Vi pequenininha no ano de 2001, hoje ela está grande, está enorme, está linda. Tenho 3 filhos, 2 filhos da barriga da minha esposa, uma filha do coração, que é a última, e tenho a honra também, professora Ieda Goulart, que está aqui conosco, que daqui a pouco vai nos falar, de ter escrito livros também. E a coisa mais linda que tem quando a gente escreve um livro é quando alguém, depois de ler o nosso livro, manda uma mensagem para nós. E semana passada aconteceu isso comigo. Eu tenho alguns livros de planejamento estratégico e uma pessoa escreveu um WhatsApp para mim, um e-mail, me descobriu e queria conversar comigo sobre aquilo que eu tinha escrito, para saber se o que eu escrevi era justamente aquilo que ele tinha entendido com o seu olhar, com o seu modelo mental. Essa é a grandiosidade de a gente poder colocar no papel aquilo que a gente acredita. Eu sempre digo que escrever um livro é um ato de coragem, porque a gente coloca no papel aquilo que a gente acredita, aquilo que é a nossa verdade. E quando alguém está lendo o livro, a gente não está do lado para interpretar aquilo que a gente escreveu, né? E cada um vai interpretar de uma forma. Eu, via de regra, sempre tenho 2 livros comigo, lendo os 2 livros ao mesmo tempo, para fazer uma conversa entre eles. E também tenho o hábito, no dia que alguém encontrar meus filhos, alguém pode perguntar: o que o teu pai dá mais de presente? Né? Eles vão dizer: meu pai dá muito livro para a gente. Mais do que dar um livro, é ajudar e estar ao lado, já que nós estamos numa semana municipal do livro infantil, é estar do lado das crianças, para as crianças lerem com a gente e a gente poder conversar com as crianças sobre a leitura, como eu fiz ontem na minha casa, nesse domingo que a gente lê um pouco com os nossos filhos. Sabe, Raquel, quando eu leio, eu tenho o hábito de ter ao lado ou uma caneta para fazer uma anotação dentro de um papelzinho que eu guardo dentro do livro. Está aqui o livro que eu estou lendo agora, por exemplo, onde eu vou, levo ele. Ou então um lápis, onde eu posso riscar embaixo, até porque o livro é meu, eu posso riscar com caneta também. E uma das coisas que eu gosto muito de gravar são as frases que fazem sentido e dão significado na leitura. E eu estava buscando... Aí, Raquel... E eu estava buscando num poeta que eu gosto muito, que é Mário Quintana. Eu adoro Mário Quintana, gosto muito de ler esse poeta gaúcho, que nasceu em Alegrete, viveu a vida inteira, creio eu, quase a vida inteira em Porto Alegre, e nasceu para ficar ao nosso lado em 1994, ou seja, naquele ano ele morreu. Ele tem 3 frases que falam sobre livro e são muito lindas. Uma delas diz assim: livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Olha que frase, só nessa frase daria um grande debate. O livro serve para a gente ler melhor o mundo, abrir os nossos olhares. Diz Mário Quintana também, Daniela, o livro traz a vantagem de a gente poder estar só e, ao mesmo tempo, acompanhado. Ele chamava isso de dupla delícia. A gente está só e, ao mesmo tempo, está acompanhado. E como é bom ler um livro bom.
a gente parece que se sente dentro da história. Tá? E a última diz assim: os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. E tem muito analfabeto andando por aí, dando palpite sobre qualquer coisa, e muitas vezes não sabem de muitas coisas. Daniela, Débora, Sônia, Raquel e todos os que estão conosco, desejo uma excelente semana municipal do livro infantil, a nossa 12ª, que a gente possa ter aqui a passagem de autores, de pessoas que vão engrandecer esse evento, como a professora Ieda Goulart, que vai nos brindar daqui a pouco com a sua fala, e que a gente possa chegar ao final dessa semana melhor do que a gente está nessa segunda-feira ensolarada, com muito vento, né, na cidade de Florianópolis. Declaro aberta a Semana Municipal do Livro Infantil, que é organizada especialmente para as nossas crianças, para os nossos jovens, não só da rede municipal de ensino, mas da cidade de Florianópolis, porque essa semana não é uma semana da rede municipal de ensino, é uma semana de todos os que vivem e convivem nessa linda e maravilhosa Florianópolis, a capital de todos os catarinenses. Um beijo no coração de todos e façamos uma excelente semana à luz das nossas escolhas. São as nossas escolhas que definem o nosso porvir. Por isso, não coloquem responsabilidade em quem não tem. Você é o verdadeiro responsável pelo seu porvir. Um beijo no coração de todo mundo e parabéns, Daniela. Você é uma gigante como coordenadora da nossa Semana Municipal do Livro Infantil. Muito obrigado a todos. Obrigada, secretário. A ideia é essa mesma, é não atender apenas as nossas crianças da rede, mas o cidadão que mora em Florianópolis, e nesse momento, né, com uma modalidade remota, atingindo mais que Florianópolis, né? A gente pode atingir o Brasil inteiro e outros lugares do mundo. Agradeço, secretário, sua participação nesse evento de abertura, e cumprimento e agradeço também as nossas líderes, Raquel, a Débora e a Sônia, que neste momento representam todas as nossas esferas de atendimento na educação básica. Enquanto a mesa de abertura se desfaz, convido a todos a permanecerem conosco para assistir a Cia Mafagafos com uma apresentação cultural. Logo em seguida, daremos início à primeira live da programação com a autora Ieda Goulart. A Mafagafos é uma companhia de criação e pesquisa com foco na cultura da infância. Desenvolve projetos e atividades nas áreas de contação de histórias, música, literatura e livros. Composta por Aline Maciel e Sig Scheitel, foi criada em 2012 em Florianópolis. Aline e Sig são formados em letras pela UFSC e há 12 anos vem realizando apresentações e formações em diversos estados do Brasil, em escolas, creches, projetos sociais, universidades, SESC, SESI, feiras de livros e outros eventos. Atualmente, realizam encontros online do Clube da Leitura da Mafagafos. Recentemente, a Mafagafos foi premiada em editais e realiza os projetos Ninho de Leitura, em Florianópolis, Histórias do Outro Lado do Mundo, ambos contemplados no Fundo Municipal de Cultura, e Biblioteca Itinerante, Serenatas Literárias, através do prêmio Elizabeth Anderle. A Mafagafos possui as seguintes publicações: Cada Um Conta de um Jeito, que é um livro técnico sobre contações de histórias, Um Príncipe Triste, livro ilustrado para crianças, a cartilha O Caminho do Livro, livro de brinquedo, coleção com 3 mini-livros, jogo literário Noite Escura, Boi Malhado, Boi Dobrado, reconto em versos inspirados no Boi de Mamão, e o caderno No Meio do Caminho, um livro, sobre mediação de leitura para bebês e crianças pequenas. Comunico a vocês que parte desse acervo
pode ser encontrado na rede de bibliotecas da Secretaria Municipal de Educação. Passo a vez agora para Cia Mafagafos fazer a sua apresentação cultural para abrir, né, os trabalhos da nossa Semana Municipal do Livro Infantil. É com vocês, Aline e Sig, sejam bem-vindos. Muito obrigada, Dani, pessoal, todos aí que estão com a gente. Vamos lá. Vai começar? Vai. Vai começar. Só falta 1 minuto para começar. Estamos afinando para começar. Estamos aquecendo para começar. É 1, é 2, é 3. Já chegaram todos, dá pra começar. Estão bem confortáveis, pode começar. Estão só esperando, vamos começar. Olhos bem abertos, ouvidos bem atentos. Pode bater palmas, pois vai começar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Olhos bem abertos, ouvidos bem atentos. Vamos contar juntos, pois vai começar. Quero ouvir vocês com a gente. É 1, é 2, é 3, é já. Vai começar. Muito bom dia a todos que estão aí com a gente. A gente queria muito agradecer o convite para participar da abertura da Semana Municipal do Livro Infantil. Nós somos a Companhia Mafagafos, eu sou a Aline Maciel. Vou me descrever aqui um pouquinho a pedidos do pessoal. Tenho um cabelo crespo, castanho escuro, encaracoladinho, curto. Estou usando um óculos meio roxo, assim, um pouquinho roxo, um pouquinho rosa. Tenho a pele clara. Estou vestindo uma camiseta branca com um passarinho vermelho aqui estampado na frente. Olá, eu sou o Sig. Eu tenho meia idade, sou homem. Uso cabelo muito curto, para não dizer que sou careca, e uso óculos também, e uma barba, e a minha camiseta é branca, é uma camiseta do projeto Ninho de Leitura, então na frente está escrito Ninho de Leitura, e estou com violão. Bom, a gente queria, antes de seguir aqui a nossa apresentação, dizer que a gente manifesta aqui o nosso total apoio à greve dos professores, das professoras aqui do nosso município, mas que mesmo assim estamos aqui realizando essa apresentação aberta para todos que estão aqui sintonizados no YouTube. E, bom, vamos então contar aqui uma história para vocês, esperamos que vocês se divirtam. Com vocês, então, o Boi Malhado, Boi Dobrado. O vaqueiro e o Mateus já estavam preocupados, pois seu boi de estimação, o querido Boi Malhado, que era tão forte e bonito, andava doente e cansado. O boi deixou de comer e seu estado piorou. Sexta-feira de manhã foi deitando e amachurrou. O vaqueiro tentou tudo, mas o boi não levantou.
Mateus chamou o doutor, que de pronto atendeu. Apalpou, cutucou, mas o boi não se mexeu. Por fim, deu o diagnóstico. O boi malhado morreu. O urubu, que passava perto, sabendo da novidade, chegou para picar o boi e fazer suas maldades. Alguém chame a benzedeira, logo antes que seja tarde. E a benzedeira benzeu, rezou pro boi desmaiado, esfregou a testa e o lombo, soprou debaixo do rabo. O boi levantou num pinote. Pronto, está ressuscitado. O macaco e o cachorro foi que chegaram primeiro. Vieram prontos para a festa, trouxeram viola e pandeiro. Vamos brincar o nosso boi lá no meio do terreiro. O urso branco e o gorila, que vinham da freguesia, saudaram o dono da casa e pulavam de alegria. Por fim, entraram na roda, entoando cantorias. A cabra chegou saltando e alvoroçou a criançada. Pulava, dava pinotes, fingindo dar cabeçadas. E todos se divertiam. Vejam só que festa animada! Mas o boi ressuscitado carecia descansar. Laçador no cavalinho, vem chegando pra laçar. Brinca um pouco na roda e sai com o boi bem devagar. A festa ainda prosseguiu, e quem vem dançar agora é Maricota e o Valdemar, que chegaram bem na hora em que o povo entoava lua dentro, lua fora. Vem chegando, pra completar a bagunça. Na brincadeira do boi, ela que não falha nunca. Preparem seus corações, porque aí vem a Bernunça! Oh, oh. A Bernunça? Mas aqui é a Maricota, aqui é o Valdemar. Alguém viu a Bernunça? Tem alguma coisa errada com esse livro aqui? Pessoal, vocês viram por aí a Bernunça? Onde será que ela foi para... Olê, 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 olá. Arreda do caminho que a Bernunça quer passar. Olê, 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 olá. Arreda do caminho que a Bernunça quer passar. A Bernunça é bicho bravo, já engoliu Mané João. Come pão, come bolacha, come tudo queridão. Olê, 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 olá. Arreda do caminho que a Bernunça quer passar. Bernunça, minha Bernunça, Bernunça do coração. Bernunça só dança bem aqui nessa contação. Olê, 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 olá. Arreda do caminho que a Bernunça quer passar. Olê, 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 olá. Arreda do caminho que a Bernunça quer passar. E essa foi esse livro aqui da Mafagafos, o Boi Malhado, Boi Dobrado. A gente tem uma versão dele grande, mas o livro mesmo, ele é nesse tamanho aqui, um pouquinho menor. E esse foi um livro que nós fomos contemplados no Fundo Municipal de Cultura, que possibilitou a gente fazer essa publicação, né? E nós distribuímos, então, para todas as unidades educativas aqui das creches, os NEIs, do ensino infantil. Então, cada espaço aí tem 10 exemplares desse livro, que vocês podem curtir aqui com a criançada. Fazer o livro. Vamos encerrar aqui a nossa breve participação, cantando uma música também.
também da Mafagafos, que está presente numa das histórias do livro de brinquedo, que é essa coleção aqui com 3 pequenos livros, e nós vamos cantar a história que está nesse livrinho aqui. Então, opa, dobrei errado. Com vocês, o livro. Instrumento que se toca com a ponta do dedo, mas do livro não precisa ter medo. O livro é somente um brinquedo. O livro é uma bonita panela que cozinha as tuas ideias. O livro é feito para ser comido, engolido e por fim digerido. O livro é um sopro de vento que entorta o teu pensamento. O livro está aberto e agora você decifra ou ele te devora. O livro é um engenhoso artefato que perturba o teu equilíbrio. Quem escreve cria aquele que lê. Agora o livro está escrito em você. Quem escreve cria aquele que lê. Agora o livro está escrito em você. Quem escreve cria aquele que lê. E esse livro está escrito em você. Linda apresentação. Olha, não podia ser mais perfeita. Linda mesmo. Eu estou aqui em pleno momento de fruição, né? Espero que todos possam ter aproveitado da mesma maneira. Lembrando, né, como a Aline e o Sig já falaram, o livro do Boi de Mamão, Boi Malhado, Boi Dobrado está em todas as bibliotecas da rede municipal, tanto nas escolas quanto nos NEIMs, né? E também na Biblioteca Central lá no SEC. Sig e Aline, muito obrigada por essa linda apresentação. Tenham um lindo dia. Muito obrigada a vocês também. Seguimos. Seguimos. Muito linda a apresentação. Vamos dar continuidade, então, às nossas atividades, e é com muito orgulho e satisfação que eu convido agora para participarem conosco a autora Ieda Goulart e a professora Tatiane Bernardes, que vai ser mediadora nessa conversa com a Ieda. Muito bem-vindas, muito obrigada. Quero desejar a vocês uma ótima conversa, avisá-las que a interlocução vai ser entre nós, né, Tati e Ieda, a interlocução entre nós, e tenhamos, então, uma boa manhã de atividade. Sejam bem-vindas. Passo a palavra, então, para a Tati, e a Tati conduz, então, a conversa. Muito obrigada. Olá, bom dia a todos. Com muita satisfação aqui que eu vou mediar essa mesa aí com a professora, escritora Ieda Goulart. Como a Dani falou, me chamo Tatiana Valentim Nina Bernardes, sou professora de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis já há 20 anos. Então, eu vou fazer a apresentação da escritora Ieda. A Ieda de Castro Bruscher Goulart é natural de Santa Catarina, nasceu na cidade de Lages, é licenciada em Letras pela Faculdade de Pedagogia, Ciências e Letras da Universidade do Planalto Catarinense, é mestre pela UFSC e escritora. Ela representou durante 8 anos em Santa Catarina a Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, participou aí com poemas, crônicas e ensaios de várias publicações,
Publicou os livros Aventuras na Ilha da Magia, em 96, pela editora Insular, Aventuras da Serra, em 97, pela editora Insular também. Mosaico é um livro de poemas, em 2000, pela editora Insular. A Felicidade que Conquistou a Gentileza, em 2004, pela editora Insular. Vidal Ramos Júnior, em Lajeado, Uma Paixão, em 2004. É uma biografia e a história, né? Coleção Ursinhos Companheiros, em 2002. São 4 volumes de literatura infantil, pela editora Todo Livro, de Blumenau. O livro Presença da Literatura Infantil em Santa Catarina, em 2009. Uma antologia de escritores e ilustradores de Santa Catarina. Em Busca do Grande Portal, em 2016, pela editora Cuca Fresca. Ela também produziu o roteiro de animação, né, Aventuras na Ilha da Magia, adaptação do seu livro homônimo, com a participação de Aline Rubens Belli. Esse curta-metragem foi premiado pela Fundação Catarinense de Cultura em 2002 e exibido nos meses de junho, julho de 2012 em 15 comunidades da ilha de Santa Catarina, dentro do projeto Cinema para Quem Quer Cinema. Publicou também artigos pela revista História de Santa Catarina e é membro do Instituto Histórico Geográfico de Lages. Então, é um pouquinho aí do que a nossa autora Ieda aí já publicou, já participou. Então, eu esqueci de me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, com cabelos crespos, presos, né, na altura do ombro. Estou com óculos tipo aviador, uso brincos dourados e estou de blusa amarela. Então, com a palavra a Dona Ieda, eu fiz alguns questionamentos aqui para mediar a nossa conversa. Então, depois a Dona Ieda quiser falar mais um pouquinho, mas eu pergunto que a senhora fale um pouquinho sobre esse seu processo de escrita, como se dá esse processo criativo de escrita dos seus livros, dos seus artigos. Bom dia, Tatiane. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos que estão nos escutando. Antes de mais nada, eu quero parabenizar toda a equipe, todos aqueles envolvidos nesse projeto, porque nós precisamos muito nos preocupar com a educação das crianças, dos nossos pequenos brasileiros, né? E a cultura aqui da nossa ilha é necessária para que eles aprendam a amar o lugar onde vivem. O tema que... esqueci de fazer a minha descrição, né? Antes de mais nada, eu sou Ieda Goulart, nascida em Lages, sou de cor branca, o cabelo castanho, na verdade, o que tem por baixo já deve ser meio branquinho, e tenho atrás de mim as paredes do meu escritório na minha casa, com alguns quadros e uma porta, no momento, cerrada, para que nós possamos conversar com muita calma. Bom dia, então, a todos. O tema que foi proposto, que é a inspiração do autor para escolher o assunto, é o assunto da obra literária, né? Ou, eu acredito, não só da obra literária, mas para a composição de uma melodia, para a pintura de uma tela, para tantas outras artes, é um tanto difícil de explicar, uma vez que, aparentemente, ele acontece do nada. Para cada um, pode ser desta ou daquela maneira, dependendo do assunto e do gênero da obra. Muitos consideram que vem de um sopro ou de um dom sobrenatural, e é difícil explicar tudo aquilo que não vemos ou não podemos tocar. Tudo o que acontece no mundo subjetivo, na mente, na alma, no espírito humano, é difícil definir, porque estamos acostumados com a realidade material que se pode ver, tocar, manipular. Assim sendo, resolvi buscar um caminho mais sólido, mais ao nosso alcance, para definir a palavra inspiração.
Fui ao dicionário. Inspiração, no dicionário, me causou até uma certa surpresa, diz o seguinte: inspiração é insuflação divina, sopro divino, entusiasmo poético e iluminação. Então, inspirado seria aquele que tem ideias, que é iluminado. E inspirador, que produz inspiração, que sugere, que insinua. E é por esse caminho que vamos. Entusiasmo poético e que tem ideias. Acredito que a gente tem mais alcance a esse caminho. Por exemplo, para mim, a poesia se assemelha mais com aquela definição de uma inspiração, de um sopro, porque ela atinge os sentimentos mais profundos do autor. Ele se deixa inspirar pelo entusiasmo poético para encadear palavras que componham sentimentos e obedece mais ou menos ao racional. A poesia se preocupa mais em expressar sentimentos através de sua sonoridade, ou seja, na leitura de um poema aparece sua musicalidade e ritmo. A prosa já é mais racional. Ela trabalha com a inteligência lógica, com os componentes da realidade. Vale salientar que a poesia ou prosa necessitam de inspiração, do sentimento de ter e aceitar ideias e entusiasmo poético. Para mim, a inspiração é o efeito daquilo que observamos e que nos causa espanto, entusiasmo, emoção, curiosidade. Daí vem a inspiração. Enfim, a inspiração para escolher o assunto a ser desenvolvido no texto literário é a provocação para expressar palavras ou sentimentos ou necessidades resultantes do aprendizado ou da capacidade de observação da vida, dos cenários, dos personagens ou de situações vividas, sonhadas ou imaginadas. Algumas observações pessoais me levam a crer que, apesar da definição do dicionário sobre iluminação ou insuflação divina e iluminação, são necessárias algumas condições que nós podemos relacionar para a composição de um livro. Primeiro, precisamos ter empatia, ou seja, interesse, colocar-nos no lugar dos outros, com tudo aquilo que nos rodeia, como as pessoas sentem, como elas reagem. Importante na composição dos personagens, porque, no fundo, são criados pela maneira como o autor sente e observa seus semelhantes e a si mesmo. O segundo item seria a observação. É necessário estar atentos, por exemplo, aos fenômenos da natureza, até aos pequenos detalhes. A dança das folhas batidas pelo vento, a formação das nuvens no céu, o movimento das ondas, o curso dos rios, as belezas que nos envolvem, ou aos seus opostos, coisas negativas que nos fazem sofrer, ou alegrias e belezas, como o sorriso de uma criança, ou as suas lágrimas, o meio ambiente, os belos cenários, os seus opostos, os preconceitos, enfim, impossível enumerar todas as vivências humanas ou acontecimentos da natureza. Daí, disso tudo podem nascer grandes histórias e personagens, dependendo de como o autor é tocado pela inspiração. O meu primeiro livro, Aventuras na Ilha da Magia, nasceu do encantamento
me inspirou pelo encantamento das belezas da ilha de Santa Catarina. Seus cenários, suas praias, as montanhas que circundam as nossas baías, suas lendas, seus monumentos históricos, a arquitetura das velhas casas que ainda persistem, a beleza do vento sul, que é um personagem importantíssimo na nossa ilha, e tudo isso alinhado ao meu encantamento como professora de trabalhar com as crianças e mostrar a elas a beleza dos lugares onde ela vive, para que ela valorize esse recanto, para que ela valorize o lugar onde nasceu e seja grata a Deus por estar aqui. A inspiração veio chegando até transbordar no livro. Esse livro foi o primeiro livro editado pela editora Insular, o primeiro livro de literatura infantil e juvenil. Inclusive, foi muito interessante, porque eu fui inspirada também para o título do livro, não só pelas belezas da ilha, mas também pelo o nome da editora, Insular. Tudo se encontrava, tudo casava certinho como eu desejava em relação ao meu encantamento com a ilha nesse momento. Escolhi, então, o tema do livro através dessa observação da natureza. Enfim, Aventuras na Ilha da Magia, por sua vez, sugeriu a mim e ao editor a criar uma coleção, a coleção Pedrinho, nome de um filho do editor. Vocês percebem que está tudo muito carinhosamente entrelaçado. E essa coleção teria a finalidade de relatar as belezas, a importância e a história, as lendas, a gastronomia, a imigração, os cenários e climas e belezas das várias regiões do estado de Santa Catarina. Começamos aqui na Ilha da Magia, o segundo livro foi Aventuras na Serra, mostrando também os belos cenários da Serra Catarinense. Vale dizer que o nosso estado é um estado pequeno, mas que tem uma diversidade de cenários, de climas, de gastronomia, que é sensacional. É uma diversidade cultural, étnica, é uma diversidade gastronômica, e tudo isso foi servindo de inspiração, como eu disse no início, inspiração que vem de encontro a satisfazer as curiosidades do autor, ao seu encantamento com o que se passa ao seu redor, seja positivo ou seja negativo. Eu preferi, dos meus livros, salientar tudo que é positivo. Eu acredito que nós já temos muita coisa negativa, e os meus livros eu gostaria que fosse para trazer alegria, conhecimento, orgulho e admiração dos jovens leitores. O terceiro, então, esses dois livros, Em Busca da Aventuras na Serra e Aventuras na Ilha da Magia, foram livros, e a maioria dos meus livros, se fosse possível colocar os livros, né, para que fossem conhecidos, a maioria deles tem essa característica de mostrar Santa Catarina. Infelizmente, a coleção não foi possível continuar. Ela exigiria muita viagem, muito deslocamento, muita pesquisa, e assim nós fizemos o terceiro livro dessa coleção, que foi Em Busca do Grande Portal, sobre a região dos cânions no sul do estado.
essa região maravilhosa que tem sido visitada por pessoas do mundo inteiro e que já, portanto, transpôs fronteiras, né? Essa região, observando os seus cenários, as suas lendas, a quantidade de imigrações diversificadas que vieram para o sul do nosso estado, o meio ambiente. Então, tudo isso consta do livro, que se transformou num livro que contém não só sobre a região, mas também mitologia grega, valores morais, personagens indígenas. Inclusive, existe no sul do estado, em Grão-Pará, uma pequena cidade chamada Aiurê. Aiurê foi tema de um dos capítulos desse livro, porque Aiurê era uma pequena indígena, uma índiazinha, que foi arrastada pelos bugreiros da época, e uma vez que ela chorava muito, foi muito maltratada, na frente do seu pequeno irmão, também escravizado. E foi uma história que mexeu tanto com a população local, que tem lá a cidade chamada Aiurê, em homenagem à pequena Índia. E, além desses, há muitos personagens da fantasia, relembrando transformações nas épocas nas nossas leituras de contos de fadas. Enfim, são livros que contêm muitas vertentes, muitas possibilidades de leitura, interpretação, adentramento na história, na geografia, enfim, há muitas vertentes as quais podem ser exploradas pelos pequenos leitores. Ele vem de muita pesquisa, observação e admiração, como eu disse, pelos cenários do sul de Santa Catarina. Não sei se você, Tatiane, queria fazer alguma pergunta, eu estou me alongando. Não, tá ótimo, Ieda. Ali na tela já está a imagem, né, dos livros. Então, na verdade, a temática que circunda aí as narrativas, né, a construção, aí o processo de escrita dos seus livros, então, tem muito a ver com essa vivência sua, né, em relação aos elementos e os aspectos culturais e históricos de Santa Catarina, mais específicos também de Florianópolis e Lages, né, que eu vi que também tem alguns aspectos sobre a cidade de Lages, né? Sim, com certeza. E sobre o sul de Santa Catarina, né, com foco na região dos cânions, que são tão famosos, né? Os outros livros, eu estou vendo agora na imagem, esse livro suscitou a criação desse vídeo aí na tela, que foi criado em Blumenau, pelo Estúdio Belli, hoje muito premiado. O seu primeiro prêmio foi na confecção, na criação desse vídeo, baseado no livro, e do qual eu participei fazendo o roteiro do livro. E ele tem sido apresentado em vários municípios do nosso estado, quer dizer, agora já está um pouquinho, já foi bastante conhecido, me parece que já está, como que se diz, já está encerrado, não tem mais cópias dele, alguma coisa assim. Mas foi um vídeo que trouxe muita alegria, muita satisfação, participando muitas vezes daquele projeto de cinema infantil que nós temos aqui na ilha. Eu acho muito importante salientar todos os outros livros, e eu acredito que todos os escritores são inspirados justamente por isso, por aquilo que os encanta, que os espanta,
que cria necessidades de compartilhamento e enfim, de você compartilhar ideias, até para que no retorno, né, no retorno das leituras, você tenha a certeza de que você chegou na alma, no coração do leitor. Na minha relação para responder ao tema proposto, tem um terceiro item. Desculpa, antes disso eu gostaria de salientar muito a questão da inspiração. Como eu falei no início, a inspiração para todas as artes, para todos os afazeres humanos, né? Então, como os livros são dedicados à infância e juventude, os nossos livros contam com belas ilustrações. As ilustrações são parte essencial dos livros infantis e juvenis, ainda mais nos dias atuais, quando a imagem anda aí por toda parte, né? As belas ilustrações dos livros citados foram da artista plástica Vera Borges, para a maioria dos meus livros até, não só para os infantis e juvenis. Samara Sena foi a ilustradora do Aventuras na Serra. E para esse livro, o Em Busca do Grande Portal, Vera Borges resolveu fazer uma experiência diferente. Ao invés de ilustrações para as quais o ilustrador é livre na sua interpretação para ilustrar, ela, claro que também é movido pela inspiração, é inspirado pela história, é inspirado também pelo seu dom especial, né? E Vera resolveu usar para as ilustrações do Em Busca em Grande Portal a fotografia, a arte da fotografia. Esse livro é todo ele fotografado em loco, né? E tem muito belas paisagens da região, belíssimas cenas como cascata lá em Urubici, a cascata Véu da Noiva, enfim, só vendo, né, para ver a beleza do livro. E editado pela editora Cuca Fresca, foi feito com muito carinho, com muita parceria, e foi muito gratificante também, como os demais. O Aventuras na Ilha da Magia tem belas ilustrações também, essas também inspiradas pela arte plástica da Vera Borges. E assim a gente vai percebendo que nenhum dos afazeres humanos pode prescindir de uma inspiração que vem da vivência, da busca do conhecimento, da sensibilidade, da empatia, e completando, leitura sempre. Como é que uma pessoa quer nadar, como é que ela vai aprender sem mergulhar na água? Não vai. A mesma coisa, como é que alguém pode escrever ou fazer boas interpretações sem mergulhar na leitura de bons livros? Não tem como. A leitura nos dá muitas ideias e nos ajuda a desenvolver a nossa visão do mundo e a interpretação de textos. Nós podemos interpretar, através do nosso conhecimento, através da leitura de muitos livros, observar a realidade, as abstrações, as pessoas. Lembro, por exemplo, das minhas leituras. Desde a infância e juventude, eu tive a felicidade de conhecer bons e grandes autores que me marcaram. Na época, a literatura infantil, na época da minha infância e juventude, a literatura infantil e juvenil não existia praticamente. Ela começou, na verdade, pelo menos para mim,
para o meu conhecimento no Brasil com Monteiro Lobato. As obras que me marcaram muito, as leituras do Monteiro Lobato, e ele influenciou muito as minhas obras, essas obras infantis e juvenis. E eu li muito autores como Jonathan Swift, com As Viagens de Gulliver, que acho que muita gente conhece até hoje, né? Foi publicada, imagina, em 1726, e ainda estão aí encantando a juventude. Os livros do Alexandre Dumas, por exemplo, quem esquece dos Três Mosqueteiros, que já apareceram em várias versões filmadas. Júlio Verne, com 20 Mil Léguas Submarinas e toda a coleção dele de aventuras submarinas. Isso para citar o mínimo. Então, eu sou muito grata por ter podido ler esses autores e garanto que me trouxeram muita visão de mundo, muito conhecimento em relação à inspiração para poder escrever os meus livros. Mais uma pergunta? Não, tá ótimo, Dona. Agora, eu gostaria de que a senhora falasse um pouquinho, que a gente tem aqui no nosso município, né, o nosso projeto Clube da Leitura, onde a gente chama aí alguns autores a vir falar com as crianças da rede, né, e eu sei que você tem uma participação ativa, né, nesse projeto, então, gostaria de perguntar um pouquinho que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é que é estar ali com as crianças, apresentar os seus livros, né, porque o Clube da Leitura tem o acervo, né, de escritores e ilustradores, autores catarinenses, né. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho aí sobre esse movimento aí do projeto e da sua relação aí com as crianças. Esse projeto foi sempre maravilhoso. Ele foi... Eu comecei a participar desse projeto quando Eliette Schultz criou essa possibilidade de nós, autores, compartilharmos desse trabalho com vocês. E, desde então, eu inclusive tenho um blog, não sei se vocês tiveram oportunidade de conhecer o meu blog, eu tenho lá registrado todas as escolas que eu visitei, as escolas municipais que eu visitei. Sou muito grata por essa distinção, por essa honra que vocês me proporcionaram de poder conhecer as escolas municipais. Inclusive, todas as escolas municipais me impressionaram muito bem. E as professoras, o preparo delas, a gentileza com que sempre nos receberam, foi sempre muito gratificante. E o contato com as crianças, como você sabe também, muito, muito gratificante. Eles são muito carinhosos, muito interessados, participam e participavam com a orientação das bibliotecárias, das queridas bibliotecárias, minhas amigas, das professoras, participavam nos trabalhos, e depois, quando a gente tinha oportunidade de ser apresentados, conversávamos bastante. Tem sido, eu estou falando foi no passado, porque infelizmente agora, né, com essa pandemia, estamos afastados há tanto tempo. Daqui a pouco completamos 2 anos de ausência, né, nas escolas que eu falo. Mas foi muito, muito gratificante, inesquecível para mim. Eu tenho guardadas todas as lembranças que eu recebi, trabalhos que os alunos fizeram. Eu cheguei a receber de uma escola 170 cartas de alunos, todas elas direcionadas a falar do nosso trabalho. E eles também reescrevendo, eles fazendo, ilustrando com seus desenhos. Sempre muito gratificante, Tatiana, muito. Eu gostaria, não sei se ainda me resta tempo, eu gostaria de só terminar o último item do roteiro, para que a gente pense bastante
aqueles que desejam escrever sobre a questão da inspiração. Muitas pessoas pensam que é só sentar, esperar um sopro e escrever. A gente já falou mais ou menos sobre isso. Mas, segundo Mário de Andrade, né, um grande escritor do modernismo brasileiro, ele coloca a criação de um livro sob 2 aspectos: inspiração e transpiração. Nós não podemos esquecer desse lado. A criação dessa obra não é só estar inspirado, estar com afinidades em relação ao meio ambiente, à empatia, a nosso interesse, mas também exige muitas horas de trabalho em corrigir, cortar, refazer, fazer de novo cada vez e apagar, escrever um monte de besteiras até chegar àquilo que realmente a gente deseja transmitir. Eu estou falando essa parte porque nessas visitas, Tatiane, que eu fiz nas escolas, muitos alunos, muitos mesmo, chegaram a me questionar e a trazer até livros que eles haviam criado. Há muitos germes de escritores ali, há muitos escritores entre os estudantes, pessoas que já despertaram para essa necessidade de compartilhar emoções e sentimentos. Então, por essa situação, como eu falei anteriormente, para todas as artes é necessário essa inspiração que vem do entusiasmo poético ou entusiasmo por aquilo que se faz, ou por aquilo que se admira. A criação de um vídeo, esse vídeo que está na tela, que eu já falei, foi um desses trabalhos também muito gratificantes, que eu cheguei até a ter a possibilidade de aprender como é difícil fazer um desenho animado. E como é difícil fazer, por exemplo, você descrever uma emoção momentânea, uma pequena poesia. E eu gostaria de pedir aqui que vocês colocassem o vídeo de uma poesia musicada que foi criada num momento desses de emoção, que a letra nasceu da minha observação muito bonita de algumas crianças soltando pipas coloridas numa linda tarde de sol. Então, daí nasceu essa poesia musicada com letra minha e a canção, a voz e a composição da musicista lagiana Carmen Milim, hoje professora da Rede Municipal de Lages. E que é uma pequena composição, mas muito poética. Não sei se nós podemos ouvi-la. Enfim, inspirações não nos faltam, né?
Estou à disposição também, se você quiser perguntar mais alguma coisa. Então, é um processo mesmo, né, de pesquisa, estudo, processo criativo, né, que leva muito tempo. Então, eu gostaria de, acho que um pouco, você já falou, né, sobre esse processo criativo, os desafios aí da escrita, mas falar um pouquinho aí sobre esses desafios, né, de escrever e editar para a infância. Editar? Isso, de publicar os livros para a infância, né? Sim, sim. Essa é uma etapa que eu tive muita sorte, talvez por ter buscado prestigiar e ser prestigiada pelas editoras daqui. A editora, eu tenho 11 livros editados, 10 deles são editados pela editora Insular, e quatro livros bem infantis, daqueles que têm mais ilustração, pela editora de Blumenau, Todo Livro, agora que eu me lembrei, a editora Todo Livro, que também, a editora Todo Livro tem um trabalho diferente, eles distribuem, não em livrarias, mas até nas estradas, eles têm um stand próprio onde eles distribuem os livros deles. Foi uma grande satisfação. E também um outro livro, que foi a Enciclopédia dos Autores Catarinenses, que foi um livro mais didático, mais, vamos dizer assim, para afirmar e apresentar os nossos autores, que na época a gente não tinha muito alcance a eles, que foi editada pela editora da FURB. As editoras são as nossas grandes parceiras. Quando a gente tem a sorte de encontrar o editor que acaba se transformando mesmo num amigo, como foi o caso do Nelson Rolim, da editora Insular, e a Marta, que é companheira nossa nesses trabalhos aqui da DBEC, né? Marta Martins, né? Sim, da Cuca Fresca, sim. Aqui a gente acaba se transformando em amigos e parceiros e cúmplices na edição da obra. Nem sempre é assim. Nós precisamos também ter paciência, porque o trabalho deles é bastante longo, é aprimorado. Essas duas editoras aqui de Florianópolis têm um trabalho aprimorado. Meus livros, eu fiquei muito feliz com eles, capas com muito capricho, papel utilizado. As editoras foram ótimas. Confesso para você que não quis tentar mandar meus livros para as grandes editoras fora daqui. Isso resulta que não se tem muito alcance em nível nacional. Agora, com o desenvolvimento de internet, com essa valorização das apresentações online dos grandes comércios, tipo Amazon, não lembro o nome de outro, mas essas que levam esses trabalhos para serem vendidos, é muito difícil que a gente consiga caminhar muito longe. Esse é uma certa tristeza, porque se eu falo sobre as belezas de Santa Catarina, eu quero que o Brasil inteiro saiba que elas existem, claro que já sabem, mas que elas existem sob o ponto de vista da emoção, do ponto de vista da admiração, de estar bem por viver aqui, certo? E a gente não tem tantas possibilidades. As editoras procuram divulgar através da internet, e a Marta, por exemplo, que é uma guerreira, ela vive viajando por aí e tentando, mas nós sabemos que no Brasil vender livros, trabalhar com cultura, infelizmente, os caminhos ainda não estão todos abertos. Não é tão fácil assim. Mas eu só tenho a agradecer, e o meu relacionamento com as editoras, admiro muito o trabalho deles, admiro demais, porque eles se dedicam, e lamento um pequeno senão em relação às livrarias. As livrarias
aceitam por muito pouco tempo os livros de autores locais. Nossos livros, só por 3 meses, ficam nas livrarias à disposição dos leitores, das editoras. Então, é difícil para o editor colocar livro lá, até porque, para deixar o livro lá, eles recebem eles têm que pagar uma porcentagem. A livraria exige uma porcentagem, aí eles têm que pagar a livraria, há uma pequena porcentagem mínima para o autor, né? E os gastos da editora. Por aí vocês podem imaginar que o editor local não tem tantas possibilidades, a editora não tem tantas possibilidades. E as nossas livrarias também, se a gente prestar atenção, a maioria delas não é catarinense, elas são paranaenses, né? Mas são ótimas livrarias. Agora tem esse senão. Se você for lá comprar um livro meu, você provavelmente a livraria vai dizer que você deixa encomendado que eles vão adquirir o livro para você. Então, isso não deixa de ser uma barreira, não é, Tatiane? Sim, sim, é muito complicado, né? A professora Eliane Debus, ela tem um projeto que a gente, junto, né, no nosso grupo de pesquisa lá, o Literalize, a gente acaba fazendo as resenhas dos livros e deixa a público, né, porque ele é um livro online, e aí para que as pessoas possam ir, né, as crianças, e olhar, né, para poder saber do livro, mas isso teria que ter realmente, né, um investimento e uma valorização do que é produzido aqui em Santa Catarina, né? Com certeza. A gente tem algumas editoras, como tu comentou, né, mas o trabalho não pode ser feito sozinho, né, ele tem que caminhar aí, tem que ser um projeto. Muitas parcerias. Tem que ter uma parceria grande aí de políticas, né, esse trabalho da professora Eliane, com a colaboração de todos vocês, né, todos vocês que são orientados pela professora, ou que fazem parte do curso, todos vocês participam e nos fazem esse grande benefício de divulgar o nosso trabalho. Eu parabenizo muito a professora e a vocês também, e a gente também sempre foi parceiro, né? Agradeço demais. Eu acredito que... Nós agradecemos, então, eu acho que já estamos aí findando o nosso diálogo, infelizmente, a conversa foi muito bacana, muito boa, conhecer um pouquinho aí desse processo de escrita, de como que os autores, né, envolvem aí a sua narrativa, o enredo, acho que é muito importante, né, até para que as crianças, os adultos valorizem esse processo criativo, né? Eu também tenho um escritor, 2 escritores em casa, meu marido e meu filho, eu sei muito bem como é que é isso, né? Meu filho compõe também, meu marido vai estar publicando um livro agora, então a gente sabe desse desafio, e também e de como isso ajuda também na formação das pessoas, né? Então eu só tenho a agradecer a oportunidade desse diálogo com você, Ieda. Sou uma estudiosa também da literatura infantil, então aprendi muito com você hoje, viu? Muito obrigada, Dani, aí pelo convite para mediar essa mesa. Muito obrigada, Tatiane. Muito obrigada pela companhia, pela ajuda, pelo incentivo, pela oportunidade. E também a nossa amiga aí, a Dani, né? Dani, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Estou sempre à disposição de vocês. Ieda, querida, nós que queremos te agradecer muitíssimo, muitíssimo. A Ieda sempre muito querida, sempre muito gentil, atenta aos nossos pedidos, né? Quero agradecer a Tati também, que aceitou de imediato o nosso convite para participar dessa conversa. Foi uma delícia, Ieda, muito obrigada. E a nossa intenção é justamente isso mesmo, né? Conhecer um pouquinho desses autores, para que a gente se aproxime desse mundo, né? E que as crianças, que os nossos estudantes tenham vontade de entrar nesse mundo por meio da leitura, né? Conhecendo um pouquinho do autor, gera uma curiosidade, e aí eu vou em busca do livro na biblioteca, né? Quero aproveitar para dizer que o Clube da Leitura
que é um projeto do DBEC, conta com os livros da Ieda, Aventuras na Ilha da Magia e Em Busca do Grande Portal, né, estão à disposição. Nós temos coleções grandes que podem ser emprestadas para uma turma inteira, né, então o professor tem um livro na mão de cada criança para poder desenvolver um projeto didático de literatura. Quero agradecer, então, novamente aos intérpretes também, obrigada, Mike e as meninas, e quero convidá-los, então, para hoje à tarde, às 14 horas, nós temos uma nova live com contação de histórias e poemas com a Liesa Neves. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada, meninas, os intérpretes, obrigada, Lisandra, que está aqui nos apoiando com a parte tecnológica, e até de tarde, então. Obrigada. Agradeço ao meu intérprete também. Obrigada. Obrigada, gente. Uma boa semana a todos. A todos nós. Tchau.